Na mansão dos Cavalcanti, o silêncio pesado do hall de entrada se quebrou em segundos. Mel, com apenas 7 anos, agarrava os cabelos de Lua Santos, a nova faxineira, como se quisesse arrancar a alma junto com cada fio. Lua gemeu de dor, tentando soltar-se, mas as mãozinhas pequenas eram firmes, implacáveis, movidas por um vazio que parecia não conhecer piedade. "Ai, para, menina, para!" implorou, a voz embargada. Mel não reagia. Os olhos eram buracos escuros, sem lágrimas, sem raiva, mas cheios de um nada que assustava mais do que qualquer grito. Os fios se partiam entre os dedos da criança e o couro cabeludo de Lua ardia como se fosse fogo. Do outro lado, Dante Cavalcanti permanecia de pé, tenso, os músculos rígidos de tanto repetir a mesma cena ao longo de 2 anos. Ele sabia o que viria. 15 vezes já tinha visto babás e cuidadoras fugirem apavoradas diante da violência silenciosa da filha. Ao lado dele, Morgana Cavalcanti, a mãe, elegante aos 62, observava com um ar que misturava enfado e certeza de que nada mudaria. Para ela, a presença daquela jovem faxineira era apenas mais uma tentativa fadada ao fracasso. Violeta, a empregada mais antiga da casa, surgiu à porta com toalhas limpas, e sua expressão se congelou ao testemunhar a cena. Em 25 anos, já tinha visto de tudo, mas nunca se acostumava com a dor da menina. Lua respirou fundo. Em vez de se debater ou fugir, fechou os olhos por um instante e deixou os braços caírem ao redor de Mel, abraçando-a com delicadeza. Foi um gesto inesperado. O corpo da criança parou por um instante, hesitante, como se não soubesse decifrar aquele contato. Lua então começou a cantar bem baixinho, uma melodia simples que aprendera com a avó Esperança. "Dorme, meu anjo, dorme em paz, o mundo lá fora pode esperar." A voz era suave, quente, sincera. O puxão perdeu força. Os dedos de Mel afrouxaram, e os cabelos de Lua escorreram pelos ombros como fios de chuva. Dante não acreditava no que via. Em 2 anos, nunca tinha presenciado a filha ceder a um toque. Morgana, ao contrário, endureceu a expressão irritada. Isso não podia estar acontecendo diante dos olhos dela. Mel repousou a testa no ombro de Lua. Não era um abraço, mas era a primeira vez que buscava proximidade sem violência. Lua ignorou a dor e continuou embalando a menina como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dante sentiu os olhos arderem, mas conteve as lágrimas. Morgana, por trás de sua máscara de avó preocupada, pensava em como impedir aquela ligação nascente. Para ela, uma faxineira jamais deveria ocupar espaço tão íntimo. Horas depois, a casa parecia diferente. Mel brincava no chão com blocos coloridos, enquanto Lua limpava a sala, de olho na menina, mas sem invadir seu espaço. Dante entrou ainda atônito pelo que presenciara. "Você já trabalhou com crianças antes?" perguntou curioso. Lua sorriu tímida, mas balançou a cabeça. "Não, senhor Dante, só trabalhei em casas de família, nunca com criança especial. Mas eu preciso muito desse emprego. Minha avó está internada com Alzheimer e se eu não pagar o tratamento particular, vão transferir ela para o SUS. Ela não aguenta a mudança agora." Enquanto falava, percebeu Mel erguer o rosto, atenta à sua voz. Dante notou aquilo com espanto. Sua filha não reagia assim com ninguém. Com o tempo, os dias foram revelando pequenas transformações. Lua não tinha técnicas, mas possuía um coração paciente. Descobriu que Mel gostava de ouvir histórias enquanto ela limpava e que um tom de voz suave bastava para acalmar os impulsos violentos. Na hora das refeições, Mel continuava recusando comida. Mas numa tarde, Lua se sentou ao lado dela e contou: "Quando eu era pequena, minha avó dizia que cada colher tinha amor dentro. Quer provar só uma de amor?" Mel hesitou, olhou fundo para Lua e pela primeira vez abriu a boca. Aceitou uma colher, depois outra. Dante, parado na porta, quase não conteve a emoção. Sua filha tinha acabado de fazer uma refeição inteira pela primeira vez em semanas. No entanto, onde Dante via esperança, Morgana via ameaça. Instalou câmeras escondidas em alguns cômodos, ligou para amigas da alta sociedade, espalhou comentários sobre a dependência de Mel em relação à funcionária. A cada sorriso da neta, sentia sua autoridade escapar. E então decidiu agir,
chamando a doutora Isis Mascarenhas, renomada terapeuta comportamental, para avaliar a situação. Isis chegou de salto firme e prancheta na mão. Observou Mel seguir Lua de perto, analisou interações e concluiu em tom frio. É um caso claro de dependência emocional. Sem tratamento profissional, a criança não progride. Essa funcionária está criando um vínculo perigoso. Dante ficou dividido, mas a convicção técnica da terapeuta pesava contra a evidência viva diante de seus olhos. Enquanto isso, Lua seguia transformando a rotina com simplicidade. Descobriu que Mel se acalmava ao sentir água morna nas mãos e tolerava o barulho da cozinha se alguém a distraísse com histórias, que sorria ao ver cortinas balançarem ao vento. Eram pequenos milagres escondidos na rotina. Violeta, testemunha silenciosa, anotava cada avanço em um caderno para não deixar ninguém esquecer o que estava acontecendo. Hoje ela riu, escreveu em letras tremidas, emocionada. Uma noite chuvosa trouxe uma cena inesperada. Lua ofereceu um copo d'água para Mel. Antes de beber, a menina encostou o copo no rosto de Lua, num gesto estranho e carinhoso. Lua sorriu, emocionada. Obrigada, meu amor. Mel, que raramente fazia sons, murmurou algo curto, um dá abafado. Foi o suficiente para Dante, escondido no corredor, segurar-se no batente da porta para não cair. 2 anos de silêncio quebrados por uma sílaba tinham o peso de uma canção inteira. Mas Morgana não se rendia. Decidiu que, se não pudesse deter o vínculo, iria destruí-lo. Começou a manipular pequenas coisas. Entrava no quarto de Mel à noite, trocava de lugar o brinquedo favorito, virava o travesseiro, mudava o horário do café da manhã. Cada alteração era planejada para desestabilizar a rotina da criança. Quando Mel explodiu em crise novamente, atacando Lua com força, Morgana surgiu filmando discretamente. Tá vendo, Dante? Melhoras temporárias, afirmou, enquanto Isis anotava tudo em seu bloco, como se tivesse previsto aquele momento. Apesar da sabotagem, havia instantes em que o amor resistia. Em um deles, Mel derrubou suco de uva na roupa de Lua, tingindo a blusa de vermelho. Em vez de se irritar, Lua sorriu. Olha só, agora virei uma obra de arte. Mel arregalou os olhos e emitiu um som alegre, apontando para a mancha. Dante, que observava escondido, sentiu o coração disparar. Não apenas admirava o jeito de Lua com a filha, mas começava a perceber algo que nunca imaginou. Estava se apaixonando. Isso o assustava. Como admitir que uma simples funcionária despertava nele sentimentos que nenhuma outra mulher havia conseguido desde Helena? Naquela noite, ao guardar brinquedos com Mel, Lua recebeu um gesto inesperado. A menina passou a mão no rosto dela, com delicadeza. Depois balbuciou algo que parecia mamá. Lua engoliu seco, sem saber se tinha ouvido direito. Dante, parado à porta, ouviu também. A emoção o derrubou por dentro. Sua filha acabara de tentar chamar alguém de mãe pela primeira vez em 2 anos. Na manhã seguinte, Morgana executou seu plano mais ousado. Entrou sorrateira no quarto de Lua com uma pulseira de ouro que pertencera a Helena, a falecida nora. Escondeu a joia dentro da fronha do travesseiro e saiu sem ser vista. A ideia era simples: plantar a desconfiança e destruir de vez a ligação entre a funcionária e a neta. Por 3 dias esperou, fingindo normalidade, até o momento certo de agir. Durante o almoço, suspirou alto diante da mesa. Dante, você viu minha pulseira? A última lembrança que a Helena me deu. Sumiu do meu quarto. O silêncio se instalou. Dante franziu a testa. Não, mãe. Onde estava? Morgana fez uma pausa calculada. Na penteadeira. E sabe quem é a única pessoa que entra lá para limpar? O olhar insinuante recaiu sobre Lua. A jovem empalideceu sem entender nada. Isis, presente à mesa, completou com falsa imparcialidade. Antes de acusar, devemos verificar discretamente os pertences dela. Se for inocente, não terá problema em cooperar. Dante, dividido, acabou cedendo. Está bem, mas com cuidado para não ofender. Morgana quase sorriu. O jogo estava em suas mãos. No dia seguinte, subiram juntos ao quarto de Lua. Morgana revistava gavetas, fingia procurar sob a cama, até enfiar a mão dentro da fronha e retirar a pulseira com expressão de choque.
Meu Deus, estava aqui! Lua arregalou os olhos pálida. Eu juro que nunca toquei nessa pulseira. Alguém colocou aí. Isis manteve a expressão grave. Lua, isso é sério. Pode ser considerado roubo. A jovem chorava. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Eu nunca roubei nada. Nem sabia que essa joia existia. Dante olhou para a pulseira, depois para a lua. Queria acreditar. Mas como explicar a peça estar exatamente ali? Lua, como você explica isso? A dor da desconfiança atravessava sua voz. Mel, sentindo a tensão, explodiu em crise. Voltou a puxar os cabelos de Lua, como no primeiro dia, gritando sem palavras. Morgana discretamente filmava tudo. Tá vendo, filho? Exatamente o que eu dizia. Isis anotava no bloco. Instabilidade comportamental causada pela dependência emocional. Dante, arrasado, separou as duas. O coração dizia que algo estava errado, mas a lógica e as provas apontavam contra a Lua. Naquela noite, Dante a chamou ao escritório. Morgana e Isis estavam presentes. A pulseira brilhava sobre a mesa como prova irrefutável. Lua tremia. Senhor Dante, alguém plantou isso no meu quarto. Eu nunca roubei nada. Pergunte à dona Violeta. Ela sabe que eu sou honesta. Isis interferiu, voz calma e calculada. Entendo sua dificuldade, Lua, mas pessoas em situação financeira complicada podem cometer deslizes. Morgana suspirou teatralmente. Querida, sabemos da sua avó doente, mas roubar não é solução. Lua chorava desesperada. Eu trabalhei a vida inteira, nunca peguei nem moeda no chão. Por favor, acredite em mim. Dante respirou fundo, o rosto marcado pela angústia. Lua, eu queria muito acreditar. Mas para a segurança da minha filha, você não pode mais ficar aqui. As palavras caíram como sentença. O mundo dela desmoronou. Senhor Dante, pelo menos me deixe me despedir da Mel. Isis interrompeu de pronto. É melhor não. O rompimento gradual causa mais trauma. Precisa ser imediato. Dante desviou os olhos, incapaz de encarar Lua. Ela recolheu suas coisas em silêncio. No corredor, encontrou Violeta, que a abraçou forte. Eu sei que você não fez nada, minha filha. Sei que não. Com lágrimas, Lua apenas pediu. Cuida bem da Mel por mim. Os dias seguintes foram um tormento. Sem Lua, Mel entrou em colapso. Recusava comida, voltava a atacar quem se aproximava, escondia-se sob a mesa. Dante tentava dar comida, mas a filha empurrava o prato e gritava sem parar. Isis insistia nos exercícios de respiração e estímulos, mas nada funcionava. Violeta, angustiada, observava a criança definhar. Procurou Dante no escritório. Senhor, a menina está assim porque sente falta da Lua. Era a única pessoa que ela tinha carinho de verdade. Dante suspirou, mas a doutora disse que era dependência prejudicial. Pela primeira vez em 25 anos, Violeta ousou confrontar o patrão. O coração não entende de diploma. O senhor está errado em afastar quem fazia sua filha sorrir. As palavras ecoaram no peito dele. 10 dias depois, o pediatra da família, Dr. Henrique, foi chamado às pressas. Mel estava mais magra, pálida, fraca. Ela perdeu mais de 1 quilo em pouco tempo. Isso é grave para uma criança de 7 anos. Se não aceitar líquidos, teremos que considerar hidratação hospitalar. Dante ficou apavorado. Mas Isis insistia. É resistência ao tratamento. Quando perceber que a funcionária não vai voltar, vai aceitar outras pessoas. O médico discordou com firmeza. Criança não melhora à força. Alguma coisa mudou drasticamente na vida dela. Naquela noite, Dante ficou ao lado da cama da filha. Entre o sono inquieto, Mel murmurou baixinho. Lua, cadê Lua? Era a primeira vez que pronunciava o nome desde a saída da jovem. O coração dele se partiu. Entendeu finalmente o que a filha implorava sem palavras. Enquanto isso, Violeta organizava discretamente papéis e fotos. Havia encontrado documentos de Lua no lixo do escritório de Morgana. Também havia visto a patroa entrando no quarto de Mel de madrugada, mexendo nas coisas para provocar crises. Gravou com seu celular antigo frases da própria Morgana. Preciso me livrar dessa intrusa antes que vire família mesmo. Gente como ela não mistura com gente como nós. Decidiu que não podia mais calar. Mostraria tudo a Dante, custasse o que custasse. 2 semanas após a saída de Lua, Mel estava à beira do colapso físico.
Dr. Henrique falou sério. Dante, se ela não aceitar líquidos hoje, terá que ser internada. Desesperado, ele tomou uma decisão. Ligou para a Lua. Eu sei que não mereço pedir isso, mas você pode vir? A Mel está muito mal. 40 minutos depois ela chegou. Magra, olhos vermelhos de tanto chorar, mas firme. Ao entrar no quarto, viu a menina quase imóvel. Meu Deus, o que fizeram com você? Sentou-se ao lado, pegou a mão pequena. Mel abriu os olhos e sussurrou com esforço. Lua. Foi a primeira palavra clara em semanas. Dante virou o rosto para conter a emoção. Lua ofereceu um copo d'água. Tá com sede, meu amor? Só um pouquinho. Mel bebeu. Depois aceitou algumas colheradas de sopa. Dante, atônito, assistia ao impossível acontecer diante dos olhos. Morgana observava furiosa da porta, mas não podia intervir. A melhora era inegável. 3 dias depois, Mel já aceitava comida e água, mas apenas com Lua por perto. Dante se trancou no escritório, dividido. Se Lua era inadequada, por que a filha só melhorava com ela? Nesse momento, Violeta entrou com a pasta improvisada. Senhor, eu não podia mais calar. Entregou os documentos recuperados, fotos de Morgana sabotando a rotina e a gravação de voz. Dante ouviu estarrecido. Era a própria mãe dizendo que precisava se livrar da funcionária. A verdade era cruel. A mulher que dizia proteger a neta havia quase destruído a vida dela. Tomado pela indignação, Dante foi até a sala onde Morgana e Isis tomavam chá. Jogou os papéis e ligou a gravação. Explica isso, mãe. Morgana tentou negar, mas as provas eram incontestáveis. Está bem, fiz isso. Fiz para proteger nossa família. Gente como ela não casa com gente como nós. Dante olhou com nojo. Família. A senhora mentiu, sabotou, fez minha filha sofrer. Isso não é proteger, é destruir. Morgana perdeu a máscara aristocrática, gritou. Você vai se arrepender, Dante. Ele respirou fundo. Mãe, você tem até amanhã de manhã para sair da minha casa. Ela empalideceu. Você está me expulsando por causa de uma intrusa? Dante foi firme. Estou expulsando por causa da minha filha. No dia seguinte, Morgana saiu da mansão carregando malas e rancor. Isis também enfrentou consequências. O Conselho Regional de Psicologia a convocou após denúncia e em pouco tempo perdeu pacientes e credibilidade. Enquanto isso, Dante ligou para a Lua. Você pode voltar? Não por algumas horas, para sempre, se quiser. Do outro lado, a voz dela estava cautelosa. Como posso ter certeza que não vai mudar de ideia? Ele respondeu com firmeza. Porque agora conheço a verdade. Quase perdi minha filha por acreditar em mentiras. Nunca mais vou duvidar de quem realmente cuida dela. Nesse momento, Mel, ao lado do pai, gritou para o telefone. Lua, volta! Era a primeira vez que usava o nome em um grito de alegria. Lua chorou. Tô indo. 2 horas depois, ela estava de volta. Dante a esperava na sala. Lua, preciso pedir perdão. Descobri tudo o que minha mãe fez. Você salvou a Mel, e eu quase destruí isso por covardia. Lua olhou firme. Senhor Dante, eu não estou com raiva. Estou magoada. O senhor me tratou como ladra e me expulsou quando a Mel mais precisava. Eu volto, mas não pelo senhor. Volto pela Mel. Ele assentiu envergonhado. A menina correu, abraçou a faxineira e disse com alegria. Lua não vai embora mais. Foi a prova viva de que, apesar das feridas, o amor tinha resistido. O retorno de Lua trouxe vida de volta à mansão. Mel voltou a comer, sorrir e brincar. Mas a relação entre Dante e Lua estava diferente. Ela cuidava da menina com a mesma dedicação de sempre, mas falava com ele de forma distante, educada, sem o calor de antes. Dante sentia o peso da desconfiança que plantara e sabia que reconquistar a confiança dela seria um processo lento. Em algumas noites, observava Lua lendo histórias para Mel antes de dormir e sentia o coração apertar. Era a cena de uma família, mas ele não tinha o direito de se aproximar mais do que isso. Certa tarde, Mel desenhou no papel 3 figuras de mãos dadas. Uma pequena no meio, 2 maiores nos lados. Mostrou orgulhosa para a Lua, que sorriu comovida. Dante, ao ver, sentiu o impacto. A filha já enxergava Lua como parte da família. Mas antes que pudesse guardar aquele desenho,
Morgana apareceu de surpresa para buscar objetos pessoais esquecidos. Viu a cena de longe e o ódio brilhou em seus olhos. Vocês ainda vão se arrepender, murmurou, entrando no carro e partindo. Sem a influência da mãe, Dante mergulhou de vez na tentativa de se reconstruir. Frequentava menos os encontros empresariais e passava mais tempo em casa, aprendendo com Lua como lidar com a filha. Aos poucos, Mel aceitava brincar com outras crianças da vizinhança, falar pequenas palavras e até sorrir quando via gente nova, mas era sempre a Lua que ela procurava primeiro. Dante percebeu que não apenas a filha tinha encontrado uma nova mãe, mas ele mesmo havia reencontrado a esperança. 6 semanas após o retorno de Lua, Dante não resistiu. No jardim, enquanto ela ajudava Mel a plantar flores, aproximou-se e falou: Lua, aprendi que você não salvou só a Mel. Você me salvou também. Antes de você, eu estava morto por dentro. Você trouxe vida de volta a esta casa. Lua baixou os olhos assustada. Senhor Dante, não pode dizer isso. Eu trabalho aqui. Mas ele foi firme. Você não é só funcionária. É a mulher que eu amo. A mãe que minha filha escolheu para o coração dela. Lua ficou sem palavras, mas o medo falou mais alto. E se sua família não aceitar? E se o senhor mudar de ideia? Dante respondeu sem hesitar. Eu escolho vocês duas em primeiro lugar, sempre. Ela pediu tempo. Ele sorriu. Eu espero o tempo que precisar. 2 semanas depois, no mesmo jardim, Dante se ajoelhou diante dela. Lua Esperança Santos, você aceita namorar comigo? Lua ficou sem ar. Antes que respondesse, Mel correu, pegou as mãos dos dois e juntou com força. Casa todos, casa junto, disse sorrindo. Lua não conteve as lágrimas. Está bem, eu aceito. Foi o começo de uma nova fase. A notícia do namoro se espalhou rápido entre a elite local. Dante perdeu contratos, foi pressionado por colegas no clube empresarial. Se envolver com uma faxineira mancha a imagem de todos nós, disseram. Ele se levantou, encarou-os. Ela tem nome, Lua, e vale mais que todos vocês juntos. Se não aceitam, risquem meu nome do clube. Dias depois, 3 fornecedores romperam contratos e o banco dificultou empréstimos. Lua, preocupada, questionou. Tá perdendo muito dinheiro por minha causa, né? Dante sorriu. Tô perdendo negócios que não prestavam e ganhando uma família de verdade. Meses se passaram e a vida foi se ajustando. Dante começou a trabalhar com empresas menores, reinventou os negócios. Lua concluiu um curso técnico de administração e passou a ajudá-lo. Mel progrediu no tratamento. Falava frases curtas, aceitava novas interações. O amor da nova família era visível, apesar das dificuldades. Até que um dia, no mesmo jardim onde tudo começou, Dante ajoelhou-se de novo. Lua, você aceita casar comigo? Lua levou a mão à boca, surpresa. Eu não tenho promessa de vida de madame, mas tenho amor verdadeiro e uma filha que te escolheu. Mel largou as flores e correu. Casa sim, Lua. Fala sim. Lua riu entre lágrimas. Está bem. Eu aceito casar com você. Foi o dia mais feliz que aquela casa já conhecera. O casamento foi simples no jardim, com flores que eles mesmos plantaram. Violeta arrumou Lua com um vestido singelo e Mel entrou jogando pétalas, gritando: A noiva vem aí! Quando o pastor perguntou se Dante prometia amar nas alegrias e nas tristezas, ele respondeu: Prometo, contra qualquer preconceito que aparecer. Quando perguntou a Lua, ela disse: Prometo, porque família de verdade não abandona. Mel, radiante, aplaudiu quando os dois se beijaram. Pouco depois, Dona Esperança, a avó de Lua, melhorou e foi morar com eles. Mesmo com Alzheimer inicial, trouxe doçura à casa. Mel a chamou de vovó da Lua e, com o tempo, simplesmente de vovó. A família estava completa. Violeta, emocionada, dizia sempre: Nunca vi essa casa tão cheia de vida. 1 ano após o casamento, numa tarde ensolarada, estavam todos no jardim. Dona Esperança tricotava, Violeta preparava lanche, Mel brincava de boneca. Dante e Lua deitavam na grama, olhando as nuvens. Aquela parece um coração, disse Lua. Dante sorriu. Igual ao meu quando olho para vocês. Mel se jogou entre eles. Mãe do coração é melhor que mãe normal, porque mãe normal você ganha, mas mãe do coração você escolhe. Lua chorou emocionada.
Nesse momento, o interfone tocou. Era Morgana. Apareceu mais magra, com roupas simples, o semblante cansado. Dante se levantou. O que veio fazer aqui? Ela respirou fundo. Vim tentar consertar as coisas. Eu errei muito. Fiz coisas terríveis. Olhou para a lua. Não vou dizer que entendo vocês, mas vi que a Mel está feliz. E isso devia ser o mais importante. Mel olhou desconfiada. Vovó sumiu. Morgana ajoelhou-se. Vovó foi boba, muito boba. Lua, com generosidade inesperada, disse: A senhora pode visitar a Mel se ela quiser, mas do meu jeito. Mel se aproximou devagar. Vovó quer ver meu desenho? Morgana chorou. Quero muito, minha netinha. Era um recomeço tímido, mas real. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Mel apontou. Olha, cor de felicidade. Dante abraçou Lua. Obrigado por ter escolhido nossa família maluca. Ela sorriu. Obrigada por me deixar fazer parte dela. Mel correu pelo jardim gritando: Família feliz para sempre. A voz ecoou como música. Alguns vizinhos do outro lado da rua observavam. Alguns ainda torciam o nariz, mas outros sorriam diante da felicidade verdadeira que emanava daquela casa. Dona Esperança, mesmo com lapsos de memória, compreendeu a cena. Que família bonita vocês fizeram. Violeta limpou os olhos. É a família mais verdadeira que já vi. Até Morgana, em silêncio, parecia aprender a lição de que amor não tem classe social. E assim terminou a história da mansão dos Cavalcante, onde uma faxineira virou esposa respeitada, uma criança encontrou a mãe do coração e um pai descobriu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor que escolhe dar e receber.